Alguns não ouviram. Paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Aleluia. Tá todo mundo bem aí, gente? Tá todo mundo feliz aqui nessa noite? Você está sendo verdadeiro? Amém, querido. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1. Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1. Amém? Você está lá? Alguns ainda não acharam? Eu te prometo que Jonas está aí, irmão. De Gênesis a Apocalipse está no meio aí. Jonas é depois de Obadias e antes de Miqueias. Facilitou alguma coisa, não? Então tá, Jonas é um dos profetas menores, então. Facilitou? Não também, né? Mas está aí, irmão. Te prometo que está aí. Glória a Deus. Ainda ouço barulho de folhinhas. No celular é mais fácil de achar, né, irmãos? Só digita ali, já vai certinho lá, né? Diz assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um sono profundo. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens tu, ó dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim teu Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, lançaremos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então disseram-lhe: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? E qual é a tua ocupação? E de onde vens? E qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que tu fizeste isso? Pois sabiam os homens que fugia diante da face do Senhor, porque ele tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e se engrossava cada vez mais. E ele disse: Levanta-me e lança-me no mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Amém. Baixa a tua cabeça, eu quero fazer uma oração com você. Vamos colocar esse momento da palavra diante do Senhor. Pai querido, nós estamos aqui mais uma vez. Te glorificamos pela tua palavra, Senhor, porque de nós mesmos nada temos para oferecer, mas é a tua palavra, Senhor, que revelada até a nós, nos traz transformação, nos traz mudança. Senhor, é a tua palavra que gera fé no nosso coração, é a tua palavra que nos dá esperança, Senhor, de dias melhores, é a tua palavra que nos dá, Senhor, a convicção de que o Senhor é poderoso, e é através da tua palavra, Senhor, que tudo acontece. Muito obrigado por esse momento aqui da palavra, muito obrigado por essa noite que tu nos dá, por esse culto maravilhoso, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Queridos, antes de nós entrar ali no texto, é interessante da forma que o Senhor nos fala, é interessante da forma que o Senhor nos ensina, e eu quero trazer uma palavra de ensinamento nessa noite. Quero trazer a você uma palavra de ensinamento para a igreja, foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Mas antes de entrar no texto aqui, ontem eu tive um sonho, ontem à noite. Quando eu acordei pela manhã, eu lembrei do sonho que eu tive. Eu sonhei que eu subia no altar da igreja e não conseguia ministrar a palavra.
Sei, a Bíblia parece que não estava mais escrita. Eu não conseguia ler o que estava escrito na Bíblia. Mas eu orei, repreendi e aqui estamos. Amém? Para a glória do Senhor. E quando Deus me deu essa palavra, eu estava lembrando. Quem aqui, não se lembra dos tempos de escola? O Reginaldo mesmo estava falando aqui na hora do louvor, de coisas que ele viveu lá no passado, de tempos que nós vivemos. E eu lembro que quando eu era criança, porque pequeno eu ainda sou, mas quando eu era criança, eu aprendi na escola a história de Jonas. O navio, o barquinho, aí vinha a baleia, engolia Jonas, e aquela história toda. E eu aprendi tudo isso. Só que quando eu fiquei adulto, lá no passado, os professores me contaram essa história. E eu entendi ela da maneira que eles me contaram. Só que quando eu fiquei adulto, eu vi que a história de Jonas, o negócio era um pouco mais embaixo. O negócio era mais pesado do que aquela historinha que eu ouvi lá atrás. Aí o próprio Senhor vem e conta a história de Jonas para nós. Quando eu ouvi pela primeira vez a história de Jonas, não foi nada daquilo que eu vou ministrar nessa noite, mas foi interessante que eu vi que não era aquela historinha que eu aprendi lá na primeira série, quando eu estudava. Faz tempo, irmãos. Então a palavra do Senhor diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor falou tanto comigo nessa palavra, que se eu fosse ministrar tudo aquilo que o Senhor me falou, nós teríamos que virar a noite aqui. Nós poderíamos emendar com a vigília que nós vamos fazer aqui hoje à noite. Já desde esse primeiro versículo, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Irmãos, nós vivemos uma geração onde muitas pessoas falam, é comum se ouvir, não, Deus falou comigo. Deus me falou isso. Queridos, deixa eu te falar uma coisa, eu aprendo aqui, quando Deus fala aqui Deus falava com os profetas, hoje eu acredito que Deus fala com as pessoas. Só que quando Deus fala com as pessoas, vai acontecer algo estrondoso. Quando Deus fala contigo, querido, é para acontecer algo estrondoso. Tem pessoas que já vieram diante de mim e falaram assim, Deus falou comigo isso aqui, eu tenho certeza. Se tu tem certeza, alguns meses depois, já não foi aquilo que Deus falou, já foi outra coisa. Queridos, a Bíblia diz que Deus não é um Deus de confusão. A Bíblia diz que Deus não é um Deus de confusão. Então nós temos que tomar muito cuidado quando se ouve, Deus falou, eis que te digo, queridos. Nós temos que tomar muito cuidado, porque aqui a palavra diz assim, e veio a palavra do Senhor a Jonas. Então eu tenho que tomar dois cuidados. Primeiro, para ter a certeza de que eu não estou ouvindo outra voz que não seja do Senhor. Não, foi Deus que me falou. E eu também tenho que tomar cuidado para Deus não estar falando comigo. Às vezes Deus pode estar falando comigo e eu é que não esteja ouvindo. Então eu tenho que tomar cuidado tanto para Deus falar, sabe? Deus pode estar falando, eu posso não estar ouvindo, e quanto eu posso estar ouvindo aquilo que não é Deus que está falando. Então veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu contra mim. Queridos, da onde Jonas estava, até a cidade de Nínive, aonde Deus mandou Jonas ir, aonde havia esse decreto de Deus, se veio a palavra do Senhor a ele, Deus falou assim com ele, então ele tinha que ir, não tinha? Então da onde ele estava até a cidade de Nínive, eram apenas algumas horas de viagem, apenas algumas horas, e Jonas estaria em Nínive, da onde ele estava, da localização que ele estava, quando recebeu essa palavra do Senhor. Na nossa vida, muitas vezes, Deus fala que nós vamos alcançar algo, e está apenas alguns dias, ou algumas horas, mas a escolha de um caminho pode tornar isso muito mais longo. Pode se tornar isso muito mais longo, porque Jonas aqui, nós vamos acompanhar o texto, ele decidiu ir pelo caminho mais longo. Ele chegou, irmãos, porque nós vamos aprender uma coisa nessa noite. Deus usa até a desgraça de alguém para cumprir o propósito dele.
Nós vamos ver aqui que Deus usou essa desgraça que Jonas aprontou ali para converter muita gente. Deus aproveitou tudo isso, queridos, porque Deus, ele não, sabe, não, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E Jonas levou mais de 6 dias, o que ele poderia fazer em algumas horas. E eu garanto para você, querido, que foram 6 dias de muito sofrimento. Então veio a palavra do Senhor a Jonas. Deus falou com Jonas. Diga comigo, Deus falou com Jonas. Agora diz assim para você mesmo, Deus está falando comigo. Versículo 3, e Jonas se levantou para fugir diante da face de Deus, para Tarsis. Deus disse, Jonas, te levanta aí, e vai para Nínive. E Jonas se levantou, mas para ir para outro lugar, para ir para Tarsis. Jonas quis desviar o caminho daquilo que Deus havia lhe ordenado. E algumas coisas começam a acontecer. Porque, queridos, quando nós mudamos o caminho, algumas coisas nos sobrevêm. Você está preparado para encarar o que vai te sobrevir quando você mudar o caminho daquilo que Deus já te falou? Será que a igreja está preparada para isso? Será que a igreja está preparada para encarar os ventos fortes? Porque Deus vai estar contigo, irmão. Deus estava ali com Jonas o tempo todo, mas ele teve que experimentar dos ventos fortes. Ele teve que experimentar da tormenta sobre a vida dele. Será que a igreja está preparada para isso? Porque muitos dizem assim, mas se eu fizer alguma coisa de errado, Deus vai me perdoar. Queridos, com certeza, Deus vai te perdoar. Ele perdoou aquele ladrão lá na cruz, nos últimos minutos de vida daquele ladrão. E Jesus disse, olha, em verdade, hoje te digo que estarás comigo no paraíso. Mas, será que nós estamos preparados para enfrentar os ventos fortes? Então Jonas se levantou, e algumas coisas começaram a acontecer. Jonas começou a cair. Jonas começou a decair. Jonas, diga comigo, desceu 3 vezes. Fala de novo, Jonas desceu 3 vezes. Mas aonde está isso, pastor Djavan? Na Bíblia. Nós lemos. Jonas não era um profeta, irmãos. Deus já tinha colocado ele como profeta. Jonas estava num lugar, a terra dos hebreus, era um lugar alto. Ele já estava lá. Mas quando ele decide ir para Tarsis, era um lugar baixo. E o que diz o texto ali? Versículo 3. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. Aí ele começa a descer. E descendo para Jope. Ele começou a descer, irmãos. Jonas começou a descer. Naquele exato momento, ele começa a descer de onde ele estava. Você está entendendo? Pastor Djavan, eu não entendo por que muitos ventos fortes têm se levantado contra a minha vida. Queridos, você já se analisou se você não está descendo? Deus fez eu analisar isso na minha vida. Nós não somos diferentes, irmãos. Será que nós não estamos... Será que o vento forte não foi porque a gente desceu? Então, Jonas, Deus mandou ir para Nínive. Jonas desceu para Tarsis. Ele ia para Tarsis, mas ele teve que descer primeiro para Jope, que era um local baixo, um local marítimo. Nível do mar, ele estava como se ele estivesse na serra e teve que descer ali na esplanada. Para pegar um navio, para fugir da face do Senhor. No Salmo 139 diz que o Senhor nos conhece antes do ventre da nossa mãe. Ele nos sonda, nos conhece, ainda antes da formação do ventre da nossa mãe. Como é que Jonas ia fugir da face do Senhor? Então ele começa a descer. Primeiro ele desce para Jope. Continuação do versículo. E achou um navio que ia para Tarsis.
Pagou, pois, a sua passagem. Olha só. Quando Deus tem um propósito, quando Deus ele tem um projeto, irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Seja na tua casa, seja na tua família, seja no teu trabalho, seja no teu colégio, sei lá. Quando Deus tem um projeto e quando Deus tem um propósito, Ele se encarrega de financiar. Ele se encarrega de prover aquilo. Queridos, todas as viagens de Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele ia de um lugar para o outro, eu nunca vi, não está escrito na Bíblia, a não ser que na tua esteja, na minha não está. Eu nunca vi alguém mencionar algo que Paulo teve que pagar para ir para tal lugar. Paulo teve que pagar para ir de um lugar para o outro, porque Deus sempre provia, porque Paulo estava na direção de Deus. Aí Jonas, ele chega querendo escapar do Senhor. Querido, se ele chega lá e ele diz que ele é um profeta, ele com certeza não ia pagar a passagem. Se Jonas chegasse para aquele mestre daquele navio e dissesse: olha, eu sou Jonas, profeta do Senhor, estou indo numa missão. Entra, Jonas, imagina, entra aí. Com certeza o teu Deus vai até nos abençoar nessa embarcação. Mas o que Jonas fez? Não revelou a sua identidade. Irmãos, quando o crente não revela a sua identidade, Deus para de prover. Jonas não quis revelar a sua identidade. Ele tentou se esconder. E ele já tinha descido para Jope. Ele estava lá no povo hebreu, no lugar alto. E ele já tinha descido para Jope, para uma cidade marítima. Ele já tinha descido, aos olhos naturais, para um lugar mais baixo. Só que quando ele tomou essa decisão, eu disse que ele desceu 3 vezes. Aí aqui ele desce um pouquinho mais baixo. A Bíblia diz que quando ele chega no cais, quando ele chega lá no porto, no lugar que ele vai embarcar, ele ainda desce mais um pouco. Ele desce para dentro do navio. Versículo 3, nós estamos ainda. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro do navio. Então ele já tinha descido 2 vezes. Porque é assim. É assim, irmãos. É assim. Deus é amor, mas Ele é justiça. E Jonas ali estava na sua segunda descida, porque ele teve que descer para o navio. Ele estava no porto, o navio encostou do lado, ele teve que descer para dentro. Então ele já tinha descido para Jope, da onde ele estava. Ele foi descendo. Agora ali ele desce para dentro do navio. Queridos, Deus me falou algo muito forte aqui, nesse versículo, que muitos, até pregadores, muitos pastores, muitos líderes, porque até o Reginaldo falava aqui no louvor, que geração é essa que nós estamos vivendo, mas muitos pastores, pregadores, líderes, que a gente ouve, não estou dizendo que eu conheço, mas a gente ouve, que não vivem a sua identidade, e não vivem a sua realidade, no sentido de que, quando sobe no púlpito é uma coisa, quando está fora dele se transforma. Quando sobe no púlpito, o Superman, e quando desce dele, ninguém sabe a sua identidade. E sabe o que acontece, queridos? Quando o homem de Deus não vive a sua identidade, Deus para de prover. Deus corta, Deus serra a madre, Deus para de prover. Talvez você está aqui hoje, nessa noite, você veio através de um convite, ou você veio porque você é membro dessa casa. Lembre-se de uma coisa, talvez você está aqui pela primeira vez. Deus, Ele quer forjar em nós uma identidade. Deus, Ele nos chama pelo nome.
Ele diz assim, lá no livro de Isaías 45, se não me falha a memória, Deus diz, eu te pus um nome. Eu te chamei pelo nome e te pus um sobrenome. Deus quer nos dar uma identidade. Então Jonas desceu para dentro, diz a continuação do versículo, para ir com eles para Tarsis, para fugir de diante da face do Senhor. Versículo 4, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se quebrar-se. Quem é que mandou o vento ali? Ué, mas Jonas não era profeta de Deus? Por que naquela hora Deus mandou um vento contra a vida dele? Queridos, lá no livro de Isaías, o profeta Isaías, ele narra a crucificação de Jesus. E ele diz que Deus teve prazer em ver Jesus ser moído, naquela hora. Ah, mas esse Deus é mau? Não. É que Deus sabe o que é melhor para nós. É que Deus sabe a hora certa de mandar uma tempestade. Deus sabe a hora certa de mandar um vendaval. Deus sabe a hora certa, querido. Deus sabe a hora certa. Às vezes Deus manda um vendaval na nossa vida, talvez para a gente descer do salto, talvez para a gente voltar à nossa identidade. Tem muitos mistérios de Deus que não serão revelados ao homem, a Bíblia diz. Há muitos mistérios de Deus que não serão revelados a nós. Então o Senhor mandou um grande vento, e se formou no mar uma grande tempestade, para combater contra Jonas, e contra aqueles homens que estavam naquele navio. Versículo 5, então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus. Olha só, irmãos, isso aqui não é diferente dos dias de hoje. Não é diferente dos dias de hoje. Toda pessoa, todo ser humano, quando ele começa a passar por situações difíceis, ele recorre ao seu Deus. Seja ele qual for, seja ele o Deus vivo, seja ele o Deus falso. Talvez ele recorre a imagens, talvez ele recorre a espiritismo, sei lá. Mas ele, na sua dificuldade, ele recorre ao seu Deus. Ao seu Deus. E aqui, cada um clamava ao seu Deus. Você imagina, dentro daquele navio, que alvoroço que deu. Um rezava para o santo tal, o outro baixava o santo tal, o outro invocava o santo tal, e nada resolvia, irmãos. Naquela situação de desespero, eles começaram a invocar tudo quanto é coisa, mas nada resolvia. Aí o que eles começaram a fazer? Olha só, queridos, não sei se isso acontece nos dias de hoje, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviar o peso. Queridos, eles começaram a jogar fora. Aqueles marinheiros começaram a jogar para o mar, jogar fora aquilo que eles já tinham conquistado. Imagina o mestre daquele navio. Imagina o capitão daquele navio. A Bíblia fala mestre, mas era o capitão daquele navio. Imagina que situação ali, tendo que jogar fora tudo aquilo que ele havia conquistado. Porque aquele navio fazia fretamento de levar pessoas de um lado para o outro. Mas aquele homem, aquele capitão daquele navio, ele estava interessado em ganhar dinheiro. E ele tinha equipado o seu navio. Agora imagina ele jogando fora tudo aquilo que ele havia conquistado, que estava naquele navio. Ali os passageiros, tendo que jogar suas bagagens na água, porque tinha que aliviar o peso, porque senão o barco ia se quebrar. Aí eu aprendo uma coisa também aqui.
Tem muita gente pensando em ganhar muito dinheiro. E na hora de ela querer ganhar muito dinheiro, ela vai jogando fora tudo aquilo que ela já conquistou. Ela bota fora tudo aquilo que ela conquistou, na intenção de ganhar mais. E aqueles homens começaram a jogar tudo fora. Afinal, Jonas tinha pagado a passagem. Jonas tinha direito de estar ali. O capitão não tinha nem o que reclamar, porque Jonas tinha direito de estar ali. Ele tinha pagado a passagem. Ele estava dentro do navio. Mas na hora de ganhar dinheiro, na hora de querer crescer, às vezes nós não paramos para analisar quem está dentro do nosso navio. Quem nós colocamos dentro do nosso barco. E aí, na hora que as situações vêm, na hora que as dificuldades vêm, na hora que a tempestade vem, nós vamos jogando fora tudo aquilo que já conquistamos. E Jonas ali estava diante dessa situação. E lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem seu peso. Aí diz assim aqui: Jonas, porém, desceu aos lugares do porão. Jonas desceu ainda mais baixo. Ele já tinha descido até Jope, ele já tinha descido para dentro do navio, e agora ele estava no porão. No porão era o lugar mais baixo. O porão era o lugar sujo, onde transportavam animais. E Jonas desceu para lá. Lá para o porão, para tentar se esconder do Senhor. E ele desceu 3 vezes. Desceu a Jope, desceu no navio e depois desceu no porão do navio. E nesse momento ele estava um pouco complicado. Diante dessa situação. Versículo 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormente? Levanta, invoca esse teu Deus. Queridos, o mestre do navio, o capitão do navio, era um homem pagão. Era um homem que não acreditava no Deus vivo. Eles acreditavam em imagens, em outras coisas. Olha só. Quando nós não vivemos a identidade que Deus nos deu, sabe? Quando nós não vivemos essa identidade que Deus nos deu, Jonas ali não estava vivendo essa identidade que Deus havia dado a ele. E ele foi descendo, a ponto de um pagão, um ímpio, vir até ele e disse: olha, Jonas, você tem que orar. Você tem que orar, porque se você orar, o problema vai acabar. Jonas, se você clamar aí para esse teu Deus, Ele vai resolver essa situação. Então Deus usa aquele homem para chegar até Jonas, um ímpio, para mandar Jonas orar. A continuação do versículo diz assim, ó: talvez Deus se lembre de nós todos para que não pereçamos. Daí aqueles marinheiros, diante daquela situação, eles já tinham orado, eles já tinham buscado, eles já tinham corrido para lá, corrido para cá, e clamado a um e clamado ao outro. Sei lá o que eles fizeram dentro daquele navio, um terço, uma novena, sei lá mais o que. Eles já tinham feito de tudo, mas nada adiantava. Então eles tinham um costume na época de lançar a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas, que na verdade não foi a sorte, para Jonas foi o azar, né?
E ele teve que dizer por que estava acontecendo aquilo ali. Por que estava acontecendo aquilo ali? Talvez na hora que a sorte caiu sobre Jonas, talvez para Jonas foi o azar. Talvez ele entendeu assim. Mas na verdade, Deus, mesmo Jonas naquela situação, Deus ainda estava acompanhando ele. E Deus já estava tudo preparado. Jonas achou que ia fugir. Mas Deus já havia preparado até o resgate de Jonas. Deus já havia preparado, irmãos, até um resgate para Jonas. Vamos adiante que a gente vai entender. Versículo 8, então lhe disseram, declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Qual é a tua ocupação e de onde vens? E qual é a tua terra e de que povo és tu? E ele lhes disse, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Aí Jonas revela a sua identidade. Então os homens se encheram de grande temor e disseram, por que fizestes tu isso? Pois subiram os homens, pois sabiam os homens que ele fugia diante do Senhor, porque ele tinha declarado. Olha só. Versículo 11, e disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se engrossava cada vez mais. Aí Jonas entendia com quem ele estava lidando, que era o Deus vivo. Ele sabia que Deus, ele sabia de quem ele estava fugindo. E ele sabia o que ele estava enfrentando, porque ele estava fugindo da face do Deus vivo. Por isso que eu perguntei no começo, irmãos, você está preparado para quando você quiser fugir da face de Deus? Você está preparado para enfrentar os ventos fortes? Você está preparado para enfrentar as tempestades quando você decidir fugir da face do Senhor? Aí no versículo 12, Jonas diz assim, levanta-me e lança-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Então Jonas ali declara, para acabar aquela tempestade, só tinha um jeito. Só tinha um jeito. Era se lançando ele no mar. Porque o problema ali era ele. O problema ali estava com ele. Deus estava ali mandando um forte vento por causa dele. Só que no versículo 13 acontece algo que inusitado. Diz assim, então os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Queridos, o profeta já tinha falado para eles, olha, me joga daqui que vai acabar o problema de vocês. Mas você sabe quando na nossa vida, nós queremos dar sempre aquele jeitinho nosso? E não ouvir o profeta, e não ouvir a palavra, a gente sempre tem aquele jeitinho que nós damos? Pois é, os marinheiros ali estavam fazendo isso. Olha, não faltou esforço daqueles marinheiros. Sabe, igreja, não faltou esforço da parte daqueles homens. A Bíblia diz que eles estavam se esforçando muito, mas quanto mais eles se esforçavam, mais o mar se embravecia contra a vida deles. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes na nossa vida é assim. Nós até se esforçamos, eu não vou mais para a igreja. Por quê, irmão? Não vou mais para a igreja, não vou mais no culto, não vou mais na célula, não vou mais no ensaio, não vou mais nisso. Por quê, irmão? Porque eu me esforço tanto e nada acontece na minha vida. Será que você não está remando contra a maré? Aqueles marinheiros estavam remando contra a palavra. Aqueles marinheiros estavam remando contra aquilo que o profeta havia lhe falado. Jonas disse, me tira daqui, me joga ali no mar, e o problema de vocês acabou. Mas não, eles, não, que isso? Vamos continuar remando aqui, quem sabe a gente vence. E na nossa vida muitas vezes é assim, não vou continuar remando aqui, não, mas a direção é ela, não, mas eu vou continuar remando aqui, quem sabe eu venço. Queridos, nós não podemos remar contra a maré,
Nós não podemos remar contra a palavra. E Jonas, como profeta, ele havia liberado aquela palavra. Eles perguntaram, a sorte caiu sobre Jonas, e Jonas teve que dizer: olha, eu sou hebreu, olha, eu temo ao Deus vivo, e eu sei que Ele está muito irado comigo, é por isso que esse vento veio, é por isso que vocês não estão conseguindo vencer, porque Deus, o Deus de Jonas, havia enviado aquele vendaval, o Deus de Jonas havia enviado aquele vento forte, e Jonas sabia disso. Mas, versículo 13: entretanto os homens se esforçavam com os remos, não era barco a motor não, queridos, era remando mesmo, para tornar a alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Você entende agora por que muitas pessoas falam assim, olha, me esforço tanto e nada acontece? Aqueles marinheiros podiam estar se esforçando até hoje, que nada ia acontecer. Eles não ouviram o que o profeta havia lhe falado. E o profeta, irmãos, na época, representava a palavra, porque na época, não era que nem eu e você que andamos com uma Bíblia na bolsa, outra no carro, outra no quarto, outra na cozinha. Naquela época não tinha, era o profeta que falava. Não tinha a palavra que nós lemos hoje. O Evangelho estava sendo formado. Então eles remaram, mas não alcançaram. Aí diz no versículo 14: então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não tenhas sobre nós sangue inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Aí eles entenderam, queridos. Aí eles entenderam. Versículo 15: e levantaram Jonas, e lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. E cessou o mar a sua fúria. Querido, o mar está brabo com você? O vento está forte? A tormenta está grande? Os ventos estão soprando muito forte? Tira de dentro do teu barco aquilo que Deus já mandou você tirar, e a fúria vai cessar. Tira de dentro do teu barco aquilo que Deus já mandou você tirar. Tira de dentro do teu barco aquilo que a palavra já mandou você tirar, e a fúria vai cessar. E a fúria vai cessar. Quando eles lançaram Jonas, Jonas disse: olha, tira eu desse barco, e a fúria vai cessar. Eles ainda tentaram mais um pouquinho, mas não venceram. Aí quando eles levantaram Jonas e jogaram para fora do barco, imediatamente a fúria cessou, o vento parou, veio a brisa, veio o refrigério. Você quer a brisa de Deus? Você quer o refrigério de Deus? Tira fora aquilo que Deus já mandou você tirar. E eu falava no começo dessa ministração que Deus usa até a desgraça na nossa vida para salvar as pessoas. Quando aqueles marinheiros que viveram aquela história toda ali, irmãos, o livro de Jonas tem 4 capítulos, mas dá de escrever muitos livros. O próprio Jesus, ele cita: ah, Senhor, nos dá um sinal. Sinal? Não há outro sinal a não ser do profeta Jonas. Não há outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. O próprio Jesus, ele fala isso lá no Evangelho. Versículo 16, olha o que aconteceu aqui. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram confissão de votos. Eles confessaram o Senhor. Você imagina, querido? Imagina assim quando Jonas,
sai que nem aquele o detetive 007, ninguém vê, né? Saiu todo escondidinho, entrou no barco, agora ninguém vai me ver. Mas os olhos do Senhor estão em todo lugar. E quando Jonas está lá, vivendo toda aquela história, achando que ia se esconder da face do Senhor, o Senhor já disse, não, Jonas, já que tu fez isso, agora eu vou atuar o plano B. Já que, Jonas, eu até tinha a intenção de salvar esses marinheiros que estão lá naquele navio, mas era numa outra ocasião. Mas já que tu decidiu ir por ali, Jonas, então é hoje o dia que eu vou te usar para salvar aqueles marinheiros. Só que não é do meu jeito, Jonas, é do jeito que tu escolheu. Foi tu que escolheste dessa forma. Então aqueles homens, vendo aquela situação, a Bíblia diz que nós lemos ali no texto, que quando veio aquela tempestade, eles começaram, cada um buscar o seu Deus. Mas nessa hora, todos confessaram que existia um só Deus. Aquele que tem domínio sobre a terra seca e sobre as águas do mar. Então eles temeram, ofertaram a Deus, fizeram sacrifícios a Deus, e depois confessaram e fizeram votos em seguir a Deus. Até mesmo nas desgraças da nossa vida, irmãos, Deus ele vai usar a nossa história para salvar alguém. Para salvar alguém. Versículo 17. Bom, os marinheiros já estavam salvos. Os marinheiros agora conheceram o poder de Deus. Os marinheiros agora, aquela tripulação, eles iam conhecer uma nova vida, porque eles conheceram o poder do Deus vivo. E ninguém pode ficar o mesmo depois que conhece o poder do Deus vivo. Só que, então, a parte do barco, a parte do mar, a parte da fúria, estava resolvido. Mas Jonas agora estava em alto mar. Jonas tinha sido lançado em alto mar. E com certeza Jonas não ia sobreviver. Mas aí Deus envia o SAMU do alto mar. Deus aciona lá o 192 e chama o SAMU do alto mar. Ó, corre lá socorrer Jonas, porque ele foi jogado, rebentar o cara lá, pode ir lá. Pode ir lá que o cara está quebrado. Pode ir lá que o cara está... Então Deus envia o resgate para Jonas. E de repente, quando Jonas estava lá se debatendo, chega o resgate. Vem a baleia do 192 e engole Jonas. E leva Jonas. Queridos, talvez na hora, Jonas pensou assim, agora é o fim. Agora esse peixe vai me comer. Agora esse peixe vai me devorar. Agora esse peixe vai acabar comigo. Agora, em vez de profeta, vou servir de alimento de peixe. Mas Jonas nem imaginava que ali estava Deus enviando o resgate para a vida dele. Querido, ainda que você tenta fugir da presença do Senhor, quando você estiver quebrado, Deus vai enviar o resgate. Mas você está preparado para tudo isso? A questão é que as pessoas falam muito, Deus é amor, Deus ele sempre vai me perdoar. Eu volto a dizer, sempre vai te perdoar. Deus sempre vai me amar, sempre vai te amar. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16 fala isso. Então ele nos ama. A questão é, será que eu estou preparado para enfrentar os fortes ventos, quando eu não fizer aquilo que Deus mandou eu fazer? Você entende, igreja? Você entende o que Deus está nos falando nessa noite? Versículo 17. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então Jonas esteve lá. A viagem que era para ele fazer em algumas horas, agora ele já tinha enfrentado quase um dia, e depois mais 3 dias e 3 noites.
nas entranhas do peixe. E de repente Jonas está lá, já determinando o seu fim, já determinando que talvez aquilo ali seria a sua derrota, era impossível ele sair daquela situação. Porque se aquele peixe soltasse Jonas, ele ia morrer afogado da onde ele estava. Ele não ia conseguir nadar até terra firme. E se ele permanecesse dentro do ventre do peixe, ele também ia morrer. Você já passou por situações assim, irmão? Que parece que chegou o teu fim, parece que chegou o nosso fim. Situações que parece que chegou o meu fim. Ou eu estou num imenso mar, que eu não vou conseguir nadar até a terra firme. Ou eu estou dentro de uma entranha de um peixe, na escuridão. Você está pensando, eu sei. Jonas também pensou muito. Mas Jonas esqueceu de fazer uma coisa. Ele esqueceu que ele podia orar a Deus e aquela situação ia mudar. E de repente Jonas se lembra lá da entranha do peixe, aonde, se você ler ali o capítulo 2, você vai entender que Jonas, ele comparou aquele lugar como as entranhas do inferno. Eu já ouvi muitas pessoas falar assim: estou vivendo um inferno na minha vida. Calma, querido, ora, Deus vai te tirar daí. Jonas estava declarando que onde ele estava era um verdadeiro inferno, mas ele orou, e Deus tirou ele daquele lugar. Capítulo 2, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e Tu ouvistes a minha voz. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus, queridos. Ainda que você esteja na entranha do inferno, ainda que o que você esteja vivendo seja comparado à entranha do inferno, Deus vai te tirar de lá quando você clamar por socorro. Versículo 7 do capítulo 2, Jonas fala assim: quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Jonas havia esquecido do Senhor. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, disse Jonas. Queridos, quando a nossa alma está desfalecendo, é porque nós temos que nos lembrar do Senhor. Jonas, naquela situação, ele tinha que se lembrar do Senhor. Toda aquela situação era para que Jonas lembrasse do Senhor. Talvez o que você está vivendo, querido, você está passando, é para que você se lembre do Senhor. Ah, pastor Djavan, mas eu não esqueci do Senhor. Será, querido? Será? Olha só, porque quando Jonas se lembra do Senhor, ele se lembra que ele também tinha que tomar uma atitude. Quando ele percebe que ele havia esquecido do Senhor, e quando ele lembra do Senhor, ele lembra também das atitudes que ele tinha diante do Senhor. Aí ele diz assim no versículo 9: mas eu, Senhor, te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Ele se lembrou do Senhor, e se lembrou que em outrora ele tinha algumas atitudes diante do Senhor, que ele não estava fazendo mais. Senhor, eu vou te oferecer sacrifício. Você se lembra do Senhor, querido? Não, pastor Djavan, eu me lembro do Senhor todos os dias.
E o que você sacrifica por ele? Qual é o teu sacrifício diante dele? Porque quando Jonas se lembra do Senhor, ele se lembrou que em outrora ele sacrificava ao Senhor. Outrora ele sacrificava diante de Deus. Ele lembrou que em outrora, aquilo que ele falava para o Senhor, ele cumpria. Você lembra do Senhor? Quando nós lembramos do Senhor, nós lembramos dos atos que nós fazemos diante do Senhor. Sabe, irmãos? Eu sei que isso não acontece aqui na Senge. Deve ser só por aí que deve estar acontecendo. Mas quando as pessoas são convocadas para uma oração, elas murmuram tanto, que o coração se fecha tanto, que quando chega na hora de falar com Deus, ela não consegue nem abrir a boca. Aí o ministro pode se quebrar, aquele que está conduzindo a oração pode se quebrar tudo. Pode descer os anjos, os 24 anciãos, tudo ali, que o negócio ainda não vai fluir. Você entende, querido? Mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. E o que votei pagarei, porque do Senhor vem a salvação. E quando Jonas falou isso, quando Jonas declara isso, imediatamente, o Senhor dá uma ordem àquele peixe. Diz: peixe, pode jogar o Jonas agora em terra firme, porque agora ele se voltou para mim de volta. Versículo 10, do capítulo 2. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Falou, pois, o Senhor àquele peixe, e ele largou Jonas lá em terra firme. Todo cheio de langanha, mas largou. Depois que Jonas toma a sua atitude, Deus tomou a dele. Depois que Jonas se voltou para Deus, Deus se voltou para ele. Quando nós se voltamos para Deus, Ele se volta para nós. Quando o Senhor dá aquela ordem para o peixe vomitar Jonas lá, em terra firme. Jonas cai lá em terra firme. E ele está lá, todo babado, todo lambido, sei lá o quê. Com certeza ele deve ter ficado com trauma de qualquer coisa gosmenta que passasse na frente dele. Porque 3 dias e 3 noites, irmãos. Irmãos, analisa comigo. Quem é que gosta de peixe? É bom, né? O filé é melhor ainda. Quer ver aquele que tu não precisa nem pescar, nada, você vai no mercado, compra, vai lá e frita. Esse é especial. Melhor ainda aquele que tu não precisa nem botar a mão. Porque o negócio é fedido, não é? Quando a gente vai consertar peixe, tu mal botou o peixe ali para consertar, já vem mosca, já vem gato, já vem tudo quanto é bicho. Não é assim? E quando você abre ali as entranhas do peixe, ô trem fedido, não é assim? Agora imagina Jonas, dentro das entranhas daquele bicho. Imagina Jonas dentro das entranhas daquele peixe. 3 dias e 3 noites. Jonas desce de Tarsis, não, da onde ele estava, desce para Jope. De Jope ele desce para o barco. Do barco ele desce para o porão. E do porão ele desce para as entranhas do peixe.
Porque a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor e Jonas não ouviu. Deus está falando contigo nessa noite? Veio a palavra do Senhor e Jonas não ouviu. Aí ele desceu. Agora já não são mais 3 vezes, já são 4 vezes. Porque para Jope, para o navio, para o porão do navio, e agora para um lugar um pouco pior. Um pouco pior. Não sei se ele estava no intestino do peixe, que não devia ser um local muito confortável. Mas ele escolheu isso. Sabe, eu já estou encerrando aqui, mas eu preciso falar algo. Quem é que já ouviu aquela ministração de uma pastora, ela é da Assembleia de Deus, e ela ministra que ela conheceu um pastor, se não me falha a memória, do Rio de Janeiro, que ele conta nas suas ministrações um testemunho de que ele era um homem marcado por Deus, e de repente um dia ele se cansou de tudo. Não, me cansei desse negócio de igreja, me cansei desse negócio de gente para cá, gente para lá, de cuidar de um aqui e outro lá, me cansei desse negócio de ter que ir atrás das pessoas, me cansei desse negócio, me cansei, não quero mais, vou me desviar do evangelho, não quero mais esse negócio. E esse pastor decide, olha, quero mais saber de igreja, hoje eu vou me desviar. Aí ele pega e vai numa boate. Irmãos, até mesmo na tua desgraça Deus trabalha. Aí ele vai lá numa boate. Não, hoje eu vou me desviar do evangelho. Aí o camarada, esse pastor, chega lá e senta numa mesa. Diz, hoje eu vou beber todas, eu vou fazer de tudo aqui. Só que ele estava nos olhos de Deus. O olhar de Deus estava sobre a vida dele. E dentro daquela boate, tinha uma moça que tinha orado assim: Deus, se tu mesmo existe, Deus, se tu existe, como aquele pastor pregou lá naquela igreja naquele dia, que tu me ama, que tu me quer, que tu me aceita, e ela era uma prostituta. Deus, eu vou deixar essa vida hoje, mas tu tem que me dar uma resposta. E de repente, ela olha para a mesa, está lá o pastor, sentado. E ela chega: pastor, não acredito que tu veio atrás de mim. Não acredito que tu teve coragem de vir aqui me buscar, assim como tu prega lá. Pastor, agora eu sei que Deus existe, pastor. E abraçou o pastor chorando. E o pastor disse: realmente, aquele que é marcado por Deus, nem para se desviar presta. Queridos, ser marcado por Deus. Tua vida já foi marcada, você já foi escolhido. A Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, geração santa, povo exclusivo, adquirido, propriedade exclusiva do Senhor. Nem que você queira, querido. Aí no capítulo 3, eu já estou encerrando, diz assim: e veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas. Deus sempre nos dá uma segunda chance. Deus sempre nos dá uma segunda chance. E veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e fala para ela aquela pregação que eu te disse. Vai, Jonas, estou te dando uma segunda. O Senhor manda o peixe vomitar. O peixe, depois de 3 dias, Jonas ali, o peixe vomita Jonas.
E aí Deus diz: olha, agora tu levanta, Jonas. Pela segunda vez veio a palavra, e vai lá e prega a pregação que eu te falei. Querido, aí Jonas se levantou e foi até a cidade de Nínive. E pasme você, toda a cidade se converteu. Queridos, ainda que você tenha que se levantar do vômito, faça o que o Senhor está te falando. Ainda que você tenha que ressuscitar das entranhas, da lama, da fossa, das entranhas do inferno, faça o que o Senhor está te falando. Versículo 3: e levantou-se Jonas e foi a Nínive. Segundo a palavra do Senhor, era, pois, Nínive uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Jonas já estava no barco, ficou 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe, agora mais 3 dias. Querido, a caminhada de Jonas ficou um pouco maior, porque ele quis fazer do jeito dele, e não do jeito que o Senhor havia falado. Talvez a tua luta está um pouco maior, porque um dia você decidiu fazer do teu jeito. O Senhor diz: faz assim, você tem feito diferente. Aí a tua luta ficou um pouco maior, mas fica tranquilo, continua lutando, ainda que você tenha que sair do vômito, querido. Ainda que você tenha que sair de lá, da lama, o Senhor vai cumprir, vai acontecer, porque Ele é contigo. E começou Jonas, versículo 4 do capítulo 3, e começou Jonas a entrar pela cidade, a caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda em 40 dias, Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono, tirou suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e se assentou sobre a cinza. Querido, às vezes a gente diz assim: não, mas como é que eu vou pregar para o fulano lá? É muita idolatria, é muita isso. Querido, Deus só está mandando nós pregar a palavra, o poder não está em nós. Você só tem autoridade, querido, mas você não tem poder. Deixa o poder para Jesus que Ele tem. Sabe, quando Jonas falou aquela palavra, a palavra foi tão poderosa, que os homens creram, e a palavra chegou até o rei, e o rei tirou suas vestes reais, se vestiu de pano de saco, e se deitou sobre a cinza. E eles proclamaram um jejum, até os animais não poderiam comer, até Deus mudar aquela decisão. E todos se converteram, por causa daquilo que o Senhor havia mandado falar. E ele disse para Jonas: Jonas, prega a pregação, aquela que eu te disse. Aquela que eu te disse, Jonas. E ele foi lá e falou aquela que o Senhor falou. E todos naquela cidade se converteram. Querido, ainda que você tenha que sair do vômito, ainda que você tenha que sair da desgraça, não importa do lugar que você tem que sair, faça o que o Senhor mandou tu fazer. Você tem autoridade, mas o poder está sobre Ele. O poder está sobre Ele, querido. Deixa Deus ser Deus na tua vida. E lembre-se que até na desgraça da nossa vida, Deus, Ele tem seus propósitos. É por isso que eu amo esse Deus. Amém? Glória a Deus.